Basicamente, se nós formos resumir toda essa entrevista do presidente Donald Trump, o que ele está dizendo é o seguinte, que os Estados Unidos pretendem tratar a Venezuela como um protetorado, pretendem tratar a Venezuela como um país que vai ser administrado diretamente pelos Estados Unidos, com o objetivo, inclusive, de exploração do petróleo venezuelano. O presidente Donald Trump disse isso no final da sua frase muito claramente, que a nossa presença na Venezuela tem a ver com o petróleo. Ele passou essas mensagens nessa longa entrevista e são 3 mensagens críticas. A primeira é essa, de que ele pretende administrar a Venezuela, pretende tratar a Venezuela como um protetorado, no qual as principais decisões seriam tomadas diretamente por Washington, seriam tomadas pelo governo americano. Fica muito claro também a falta de detalhes desse plano. Pelo menos o presidente Donald Trump não apresentou esses detalhes. Disse muito vagamente que essa administração seria feita através de um grupo de pessoas que seriam apontados por Washington, com a participação de alguns elementos da Venezuela, mas não deixou claro como seria esse tipo de administração. O segundo ponto é que ele deixou claríssimo que essa é a visão que ele tem para o continente. Essa visão de tratar o continente não apenas, toda a América Latina, todas as Américas, não apenas como uma área de muita influência dos Estados Unidos, mas potencialmente como áreas que seriam tocadas ou seriam administradas como protetorados. Ele chegou a fazer menções de outros países, inclusive com um tom de ameaça. Ele falou, por exemplo, sobre o presidente Petro da Colômbia, Gustavo Petro, um outro político de esquerda não alinhado com os Estados Unidos, que existem muitas organizações criminosas na Colômbia, que a Colômbia produz muitas drogas e que, se ele fosse o Petro, ele deveria ficar esperto. Ele falou também sobre Cuba, chamou inclusive o secretário de Estado Marco Rubio. Então é um recado para vários regimes da região que os Estados Unidos estão falando sério quando eles divulgam, por exemplo, aquele documento que foi a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, dizendo que eles querem que a região tenha governos que sejam alinhados a Washington e que os governos rivais seriam tratados de uma forma não muito amistosa. É os Estados Unidos colocando isso em prática através do que aconteceu na Venezuela. Ele também deixou claríssimo que os Estados Unidos continuam mantendo aí a ameaça militar. Ele disse que vai manter os militares ali na região do Caribe, chegou a falar na possibilidade de um segundo ataque, dizendo que no momento ele acredita que esse segundo ataque não seja necessário, mas que é possível que eles voltem a acontecer. Ele disse literalmente o seguinte: nós estamos preparados para uma segunda onda de ataques se isso for necessário. Continua utilizando, obviamente, para atingir esses objetivos dos Estados Unidos, usando essa carta dessa ameaça militar. E ele também deixou claro que isso pode acontecer, sim, dessa mesma forma em outros países da região. Ele disse o seguinte, literalmente o seguinte, ele não poderia ser mais claro com relação às intenções dos Estados Unidos para a América Latina. Aspas, o domínio dos Estados Unidos no hemisfério ocidental nunca mais será contestado. Ele está tentando utilizar isso daqui como um claro recado para os países que não se alinham automaticamente a Washington. É uma ameaça e uma mensagem muito clara de que os Estados Unidos consideram sim a América Latina como sua zona de influência e que pretendem intervir se acharem necessário em momentos ou em regimes ali que eles eventualmente defendam, que eles eventualmente tenham interesses específicos e estratégicos, como foi neste caso, declaração do próprio Trump, um interesse no petróleo venezuelano. Petróleo que ele disse que vai ser usado para pagar as ações militares americanas, pagar indenizações aos americanos, às empresas americanas que eventualmente perderam ali as concessões que tinham para a exploração de petróleo, e ele chegou a dizer que os Estados Unidos vão começar a exportar esse petróleo venezuelano. Então, isso é uma definição clara de tratar um outro território como um protetorado dos Estados Unidos. Essa é a principal mensagem dessa entrevista, Muriel.